Em destaque no Panorama CBN. Rejeição a Flávio Bolsonaro cresce e Lula abre 4 pontos em eventual segundo turno depois do caso Dark Horse. Daniel Vorcaro vai voltar para a cela especial da Polícia Federal. Justiça da Itália nega pedido de extradição de Carla Zambelli. Governo anuncia bloqueio de 22 bilhões do orçamento com aumento de gastos previdenciários. Estrangeiros terão de sair dos Estados Unidos para pedir visto permanente. Eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de sexta-feira, 22 de maio de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. Começo pelas eleições porque foi divulgada nova pesquisa Datafolha para a eleição presidencial que mostra que o presidente Lula, do PT, ampliou a vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro, do PL. Esse é o primeiro levantamento feito integralmente depois do site Intercept Brasil revelar mensagens entre Flávio Bolsonaro e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Em um eventual segundo turno, a pesquisa mostra que o empate em 45% registrado na semana passada virou uma liderança numérica de Lula, que oscilou para 47%. Flávio Bolsonaro caiu para 43%. Como a margem de erro é de 2 pontos, eles permanecem tecnicamente empatados bem no limite. No principal cenário de primeiro turno, o presidente Lula subiu de 38% para 40% das intenções de voto. O senador Flávio Bolsonaro caiu de 35% para 31%. A diferença entre os dois, então, que era de 3 pontos na semana passada, passou para 9 pontos percentuais. Ronaldo Caiado, do União Brasil, aparece com 4%, seguido por Romeu Zema, do Novo, com 3%. Brancos e nulos somam 9% e 3% não sabem. Em uma simulação sem o senador, testando o nome da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, também do PL, o presidente Lula lidera com 41% das intenções de voto. Michele Bolsonaro aparece com 22% da preferência dos eleitores. Ela aparece, portanto, com 9 pontos a menos do que o enteado. Nesse cenário com a ex-primeira-dama, Romeu Zema vai melhor, com 6%, e Ronaldo Caiado fica com 5%, praticamente o mesmo índice. O total de brancos e nulos sobe para 12% e 4% não sabem. Em um eventual segundo turno com Michele, Lula aparece com 48% e a ex-primeira-dama com 43%, o mesmo resultado de Flávio. O Instituto mediu o impacto da relação entre Flávio e Vorcaro. O levantamento aponta que 64% dos entrevistados tomaram conhecimento do caso, e o mesmo percentual de 64% avalia que o senador agiu mal no episódio. O mais rejeitado agora é o senador Flávio Bolsonaro, por 46% dos eleitores contra 43% na pesquisa passada. O presidente Lula aparece colado com 45% de rejeição contra 47% na anterior. Já a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro tem 31% de rejeição entre os entrevistados. O diretor da sucursal de Brasília do jornal O Globo e comentarista da CBN, Thiago Bronzato, diz que o efeito completo da crise do Dark Horse ainda não se alastrou entre os eleitores, mas que o escândalo furou a bolha. Tem uma disputa pelo eleitor independente, né? Que é aquele eleitor que não vai para carreata, que não veste a camisa do PT e do PL e que tem dúvidas realmente em quem votar. À medida que surge um escândalo tão grande como esse, isso acaba também chegando a esse grupo de eleitor que é disputado pelos dois lados com muito afinco. Então, essa inflexão já mostra que realmente esse escândalo vai continuar gerando danos para a campanha do Flávio. O Datafolha ouviu 2.004 pessoas entre os dias 20 e 22 de maio em 139 cidades brasileiras. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança do levantamento é de 95%. E o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou nesta sexta-feira o retorno do banqueiro Daniel Vorcaro para uma cela especial na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A decisão atende a um pedido da defesa que reclamava do espaço reduzido e das condições de higiene da cela comum, para onde ele tinha sido transferido na última segunda. No bastidor da investigação, essa volta para a cela especial é interpretada como uma nova oportunidade para o banqueiro avançar nas conversas de delação premiada.
Também nessa sexta, o advogado criminalista José Luiz Oliveira Lima, conhecido como Juca, deixou oficialmente a defesa de Vorcaro. A informação sobre a saída dele foi revelada pelo blog da jornalista Andréa Sadi, do portal G1. A saída aconteceu em comum acordo logo depois que a Polícia Federal rejeitou a primeira proposta de delação. Com a saída de Juca, quem continua no caso é o advogado Sérgio Leonardo, que é próximo de Vorcaro há décadas. A blindagem aos familiares era um dos pontos que o banqueiro tentava conseguir no acordo, só que no dia 14 de maio, Vorcaro viu o pai ser preso por suspeita de ser operador financeiro do grupo, que vigiava e intimidava desafetos. E o jornal O Globo revelou que Henrique Vorcaro teve um surto na cadeia em Contagem, Minas Gerais, na última quinta-feira. Ele sofre de depressão, tem sofrido para se adaptar à rotina da prisão e estaria abalado com a informação de que a delação do filho foi rejeitada. E no Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes pediu vista e suspendeu o julgamento da prisão preventiva de Felipe Vorcaro, primo do ex-banqueiro. Aquele que fugiu num carrinho de golfe, lembra? O Felipe Cansado, o próprio. O relator do caso, o ministro André Mendonça, votou para manter a prisão. A Polícia Federal indiciou o empresário Breno Chaves Pinto, que é o segundo suplente do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Segundo a investigação, o empresário usava a influência política para colocar aliados em cargos estratégicos do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, no Amapá. O objetivo era favorecer as próprias empresas em obras públicas. Os contratos somam mais de 60 milhões de reais. O superintendente do órgão no estado, Marcelo Vieira Linhares, também foi indiciado. Numa conversa, ele pede que o empresário use a força política de Alcolumbre para liberar recursos. O relatório detalha ainda movimentações atípicas de 3 milhões de reais em dinheiro vivo. Em nota, o senador Davi Alcolumbre afirmou que não tem relação com a atuação do suplente e que não interfere no DENIT. O empresário Breno Chaves Pinto disse que vai se manifestar depois de analisar o relatório. A Justiça da Itália negou o pedido de extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli, do PL, e determinou a libertação dela. A decisão é da Suprema Corte de Cassações, a instância máxima do judiciário italiano, e foi divulgada pelo advogado da ex-parlamentar Alessandro Samarco, que disse esperar a soltura dela para este sábado. O tribunal anulou a decisão de março da Corte de Apelações de Roma, que tinha autorizado o envio de Zambelli ao Brasil. Agora o processo vai para o ministro da Justiça da Itália, Carlo Nordio, que tem 45 dias para dar a palavra final. A ministra Carmen Lúcia, do STF, votou para derrubar as mudanças feitas pelo Congresso na lei da ficha limpa. A nova regra, que foi sancionada pelo presidente Lula no ano passado, reduz o tempo de punição para políticos cassados ao antecipar o início da contagem da inelegibilidade. Carmen Lúcia, que é a relatora, alegou que a alteração esvazia a lei e representa um retrocesso. O julgamento no plenário virtual vai até a próxima sexta-feira, dia 29. E a influenciadora Deolane Bezerra foi transferida nesta sexta-feira para a penitenciária feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. A investigação aponta que a influenciadora recebeu quase 2 milhões de reais em transferências fracionadas de uma transportadora de fachada ligada ao PCC. Ao deixar a sede da Polícia Civil em São Paulo, Deolane retrucou ao ser questionada sobre o envolvimento com o chefe da facção, Marco Williams Erbas Camacho, o Marcola. Deolane, quer falar alguma coisa em sua defesa? Que a justiça vai ser feita. Fala, Deolane. O que você espera da justiça, Deolane? Deolane, você estava lavando dinheiro pro Marcola? Estão trabalhando. Segundo a apuração do jornal O Globo, a chegada de Deolane à penitenciária de Tupi Paulista provocou alvoroço entre as presas. Várias detentas tentaram pedir autógrafo, mas a direção do presídio impediu o contato. Deolane foi levada direto para o pote, que é o nome dado pelas presas, a cela de isolamento inicial. Ela vai passar entre 10 e 30 dias nesse espaço de triagem e não pode receber visitas de parentes, só de advogados. Funcionários disseram que a influenciadora não chorou e manteve uma postura segura, mas tratou algumas agentes com uma arrogância discreta. A informação é de que Deolane deve receber proteção informal de presas ligadas ao PCC. A defesa da influenciadora já entrou com um pedido de prisão domiciliar. Os advogados alegam que Deolane precisa cuidar da filha de 9 anos e consideram a prisão desproporcional. Os sobrinhos de Marcola, Paloma Sanches e Leonardo Alexander Ribeiro, que também têm ordens de prisão decretadas, continuam foragidos no exterior.
Mais informações sobre a operação que prendeu Deolane Bezerra estão no episódio do Panorama de quinta-feira, 21 de maio. Se você não ouviu, é só dar o play. E o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 0,81% aos 176.209 pontos. Na semana, o Ibovespa caiu 0,6%, já são 6 semanas seguidas de queda, maior sequência desde maio de 2018. O dólar comercial subiu 0,55%, cotado a R$ 5,02. Na semana, a moeda caiu 0,8%. O euro vale R$ 5,83, com alta de 0,41%. O governo federal anunciou um bloqueio de 22 bilhões e 100 milhões de reais no orçamento desse ano. Com a nova restrição, o total de recursos retidos no ano chega a 23 bilhões e 700 milhões de reais. Essa medida foi tomada para cumprir o limite de gastos do arcabouço fiscal. O freio nas contas ocorre porque as despesas obrigatórias subiram mais do que o esperado. O governo vai gastar 14 bilhões de reais a mais com o BPC, benefício de prestação continuada, e quase 12 bilhões com a Previdência, com a queda na fila do INSS. O corte atinge gastos livres, como investimentos e custeio de universidades e agências reguladoras. A estimativa do rombo nas contas subiu de 59,8 para 60,3 bilhões de reais. E a Receita Federal abriu a consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda, só que muita gente que pediu o recebimento por Pix ficou de fora. E por que isso acontece? É que o Pix e a declaração pré-preenchida dão apenas prioridade, e não uma garantia de pagamento imediato. Isso acontece porque a lei exige o pagamento primeiro para idosos, professores e pessoas com deficiência. E aí, depois de atender as prioridades legais, o governo organiza a fila por ordem de entrega. Quem enviou o documento até 10 de maio tem mais chance de receber agora. Quem não entrou nesse lote, que vai ser pago já na sexta-feira que vem, dia 29 de maio, entra na disputa para as próximas 3 datas até agosto. No noticiário internacional, o Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos mudou as regras para quem busca o visto de residência permanente, o Green Card. A partir de agora, o estrangeiro que está no país com visto temporário vai ter que voltar para o país de origem para fazer o pedido. O porta-voz do serviço alegou que a estadia temporária não pode funcionar como um atalho. A Organização Mundial da Saúde elevou para muito alto o nível de risco para a epidemia de ebola na República Democrática do Congo. A decisão reflete o avanço rápido da doença em um cenário de guerra. O epicentro do surto fica em áreas dominadas pelo grupo armado M23, o que dificulta o trabalho das equipes médicas. O balanço mais recente aponta 750 casos suspeitos e 177 mortes suspeitas. A doença também cruzou a fronteira e atingiu o vizinho Uganda. O diretor regional da OMS para a África alertou que os países não podem ignorar a crise, sobretudo porque não existe vacina contra a variante do vírus. O ebola causa febre hemorrágica e é transmitido pelo contato direto com fluidos corporais de pacientes infectados. Os Países Baixos confirmaram um novo caso de hantavírus em um tripulante do navio de cruzeiro MV Hondios. O funcionário desembarcou na Espanha, foi repatriado e está em quarentena. Com esse registro, sobe para 12 o número de casos suspeitos e confirmados na embarcação de luxo que transportava pessoas de 23 países. Ao todo, 3 pessoas morreram. As autoridades mantêm 27 tripulantes e profissionais de saúde isolados no porto de Roterdã. Especialistas investigam a variante do vírus que tem a capacidade rara de ser transmitida entre pessoas. Na Ucrânia, 4 adolescentes morreram e 35 ficaram feridos em um ataque de drones em Luhansk, região controlada pela Rússia. O bombardeio atingiu um dormitório onde dormiam 86 jovens de 14 a 18 anos. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, chamou a ação de crime monstruoso. Por outro lado, o Estado-Maior da Ucrânia negou o ataque a civis numa publicação no Facebook. O governo de Kiev afirma que o alvo real foi um quartel-general de drones russos na região, que foi anexada por Moscou em 2022. Na Bolívia, milhares de trabalhadores protestaram em La Paz para exigir a renúncia do presidente Rodrigo Paz. Com 6 meses de mandato, ele enfrenta a pior crise econômica do país em 40 anos, com inflação de 14% em abril.
Agricultores e mineiros bloqueiam estradas há 3 semanas, o que causou a morte de 4 pessoas por falta de atendimento médico. O governo acusa o ex-presidente Evo Morales de orquestrar os protestos. A Bolívia expulsou a embaixadora da Colômbia depois do presidente Gustavo Petro classificar os protestos como uma insurreição popular. Por outro lado, o governo boliviano recebeu o apoio dos Estados Unidos, que declararam solidariedade contra o que chamam de uma tentativa de golpe de Estado. E o Ministério da Educação publicou o edital do Enem. As provas vão ser aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. O prazo de inscrição começa já nesta segunda-feira, dia 25 de maio, e vai até 5 de junho. A taxa custa R$ 85,00, mas os alunos isentos também precisam fazer o cadastro para não perder o exame. Entre as novidades, o Enem ganha 10 mil novos locais de prova para diminuir o deslocamento dos candidatos. E, além disso, o exame volta a valer como certificado de conclusão do ensino médio para maiores de 18 anos, uma função que tinha sido retirada em 2017. A definição desse calendário mexeu com as universidades paulistas. Logo depois do anúncio do governo federal, a FUVEST e a VUNESP definiram as datas dos vestibulares da USP e da Unesp. A primeira fase da FUVEST vai ser no dia 1º de novembro e a segunda fase nos dias 6 e 7 de dezembro. Já a Unesp aplica a primeira fase em 22 de novembro e a segunda etapa nos dias 13 e 14 de dezembro. E antes da Rádio Sucupira de todas as sextas, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. E não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Oi, Leandro. Ouço o Panorama todos os dias na academia. Ouço o combo da noite com você e Bianca de manhã. O Panorama me dá a geral que preciso. Sou viciada. É a Adriana Guimarães de São Paulo. Obrigado, Adriana. Todo dia começa melhor com um café e o Panorama. Agora estou na missão de convencer minha namorada, Ana Luísa, pro time dos Panolovers. Mandem um abraço para ela. É o Newton Reis Jr., que não falou de onde está ouvindo, mas eu vou dar uma colher de chá, até para dar uma chance aí para Ana Luísa chegar também pro nosso time dos Panolovers. Ouço diariamente as 2 edições, amei a nova trilha. Parabéns pelo podcast sobre o PCC. A Aline Ribeiro e equipe conduziram com maestria a produção. Aguardava ansiosa pelos novos episódios nas quintas-feiras. Será que teremos segunda temporada? Pergunta Michele Cristina de Curitiba. Quem sabe pelo menos um episódio bônus, né? Com mais informações. Eu também adorei. E nesse sábado, Michele, você vai ver aí na lista de episódios do Panorama o segundo episódio do podcast PCC, o Salve Geral, que é uma parceria da CBN com o jornal O Globo. Nesse episódio, a repórter Aline Ribeiro conta a história do policial militar Isaías Lopes Viana Júnior, que foi uma das vítimas dos atentados de maio de 2006, e de Wagner Lins dos Santos, que foi morto durante o revide policial. Os 5 episódios já estão disponíveis aí no seu aplicativo, então aproveita o fim de semana para maratonar. Aliás, antes de aproveitar o fim de semana, não esquece de deixar o Panorama salvo aí na sua biblioteca do Spotify. Bom, essa semana Flávio Bolsonaro teve que admitir mais uma, que se encontrou presencialmente com Daniel Vorcaro, depois que o banqueiro já estava com a tornozeleira eletrônica, e os concorrentes políticos já trataram de se distanciar do filho do ex-presidente, que agora até pede CPI. E como o país não vive só de cinema, mas também de futebol, teve também a escalação da seleção brasileira. Tudo isso é tema para a Rádio Sucupira. A pesquisa de opinião traça então a seguinte imagem, né? Um político corrupto, oportunista, despótico, reacionário e demagogo. Uma beleza de retrato. Ah, um retrato que não parece nada com o senhor. Seu menino, a coisa tá braba. A pessoa que está contaminada, ele não tem estatura para sentar na cadeira da presidência da República, ele não tem autoridade moral para chamar a atenção de ministro supremo e nem do Congresso Nacional. Não conto com mais ninguém. Eu fiquei decepcionado. Nessa hora todos me abandonam, todos me deixam.
Só fala pra gente sobre o caso do Flávio, da campanha do Flávio, se a senhora puder. O Flávio tem que perguntar pra ele. Pra frente, Sucupira! Com base nessa pesquisa, né, chegamos à conclusão de que o senhor precisa mudar a imagem. Essa transmutação imagística, se o senhor seguir a nossa orientação, eu tenho certeza que em poucos meses a sua imagem será outra. Pode fazer essa mágica, pode mudar sim a opinião pública de uma hora para outra, Eu quero Daniel Vorcaro e Augusto Lima sentado naquela CPMI, falando qual é a relação que eles tinham com Flávio Bolsonaro. Só os idiotas não mudam de ideia. Como diziam os romanos quando usavam saiote e sandália, rebus sic stantibus. Traduzindo, mudou a situação, muda os compromissos. Eu assinei todas, porque não tenho nada a esconder. Mas a imprensa, a televisão tá rodando por aí, vai ver que tudo isso aí é mentira. Agora, o Flávio Bolsonaro está defendendo a CPI do Banco Master. Achei até bonito. Só lembre que ele não assinou ainda, tá? Flavinho, assina a CPI. Eu não me lembro. Como o senhor viu, ele disse que não sabe de nada, não se lembra de nada. Por que não deixa o infeliz em paz? Tá precisando de um chá de lembrança, né? Eu estive com ele mais uma vez após esse evento, quando ele passou a usar o monitoramento eletrônico, ele não podia sair da cidade de São Paulo. Eu fui sim ao encontro dele para botar um ponto final nessa história. Dizer que se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo e o filme não correria risco. Nós nunca fomos atrás da lei Daniel Vorcaro para financiar nenhum artista brasileiro. I am here to kill the snake and show the stick. Liga para White House. Because with me, spread bread, cheese. Como é a palavra? Como eu não entendi? White House. Call to White House and ask him what. Sorry, but we don't understand what bomb. The bomb you're gonna send to President Reagan. Ele perguntou sobre a bomba que nós vamos mandar para o presidente. Poxa, o senhor pensa que a gente é capaz de fazer uma coisa dessa? Nós somos gente pacatista, não somos terroristas. Rádio Difusora de Sucupira, que não erra na mira, transmitiu diretamente do Sucupira Futebol Clube. Dó, ele vai falar. Neymar Júnior Santos. Como diziam os romanos, mens sana in corpore sã. Traduzido para os menos incautos, mente sã em corpo sadio. Temos mais uma Copa do Mundo para disputar. Com certeza daremos a vida para trazer na Copa do Brasil. E eu estou muito feliz mesmo. Avante, Sucupira! Sucupira! As falas da novela O Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação do prefeito Odorico Paraguaçu é de Paulo Gracindo. Edição de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Lembrando que a Rádio Sucupira tem podcast próprio também, caso você tenha perdido algum episódio ou queira compartilhar. Assim vamos terminando essa edição do Panorama. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã de segunda-feira com Bianca Santos. Um ótimo fim de semana para você.